Boa noite, povo de Deus. Eu me chamo Carlos Alberto, sou seminarista propedeuta da Diocese de Osasco e hoje eu estou aqui neste canal Luanga Class para falarmos um pouco sobre a Eucaristia. Antes de aprofundarmos neste tema, eu peço que você possa curtir este vídeo, compartilhar e seguir, se ainda não segue, este canal para nos ajudar a divulgar a verdadeira fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos lá. Eucaristia. O que é Eucaristia? Nós estamos hoje no segundo domingo da Páscoa, celebrando a divina misericórdia de Deus. Um Deus que tem misericórdia do seu povo. E para não cairmos numa falácia filosófica só mesmo, né? Como que nós podemos vivenciar essa misericórdia de Deus hoje, nos nossos dias, né? Na nossa vida, hoje, 2023, século 21? Veja, vamos voltar às fontes, vamos voltar lá no início. Deus criou o homem e soprou o seu Espírito Santo, coisa que ele não fez com nenhuma outra de sua criação. Ele não soprou o seu Espírito nos animais que fez, na água que fez, no sol, mas quando ele modelou o homem, ele deu o sopro da vida. E deu também ao homem a liberdade de escolha. Os animais não têm liberdade de escolha. Vive por instinto, mas o homem sim pode escolher. E nessa escolha, o homem decidiu deliberadamente desobedecer a Deus. E desobedecendo, atraiu para toda a humanidade a morte. O homem agora morre. Morre e não vai mais ao encontro de Deus, porque o preço dessa desobediência é a ausência total de Deus. Então Deus, que é misericórdia desde sempre, então foi preparando a humanidade, se revelando aos poucos, para que a humanidade pudesse compreender e receber Deus, até chegarmos em Jesus Cristo. Mas antes de Jesus, Deus fez uma aliança com Abraão, a primeira aliança com o povo de Deus, e o povo de Deus ainda assim resolveu seguir por outros caminhos. Ao ponto que Deus suscitou os profetas para que pudesse chamar o povo de volta à aliança que ele tinha feito. E nesse meio termo, Deus foi dando lei para avisar o povo que eles estavam no erro. E no meio dessas leis, no povo judeu, existia os sacrifícios, que era uma forma de aplacar um pouco ali a ira de Deus, de um sacrifício meio como remissão de pecado. E esse sacrifício se dava da seguinte forma. Um deles, eu pequei, eu ia lá no templo, comprava um bode, entregava na mão do sacerdote do templo, ele ia lá, sangrava esse animal, pegava o sangue, aspergia sobre o altar, e a carne daquele animal era dividida para que eu que ofertei comesse uma parte e o sacerdote comesse outra. Qual o sentido disso? Para que tanto eu que ofereci e o sacerdote que fez a oferenda, comendo daquele bode, daquele animal ofertado a Deus, participasse dos méritos do sacrifício. Então isso era uma forma de se fazer sacrifício no Antigo Testamento. Lembremos quando Deus enviou o anjo sobre o Egito, se não me falha a memória, e o que ele falou? Para que o pessoal matasse um animal, pegasse o sangue, passasse na porta e aquele animal fosse comido. É a mesma prefiguração. Então, esses sacrifícios eram a prefiguração do que Jesus
iria fazer na cruz. Então, a humanidade estava toda ela condenada ao pecado. Era necessário que um homem, porque já que o pecado veio pelo um homem morresse para redimir toda a humanidade. Mas não existia na face da terra tal homem, né? Santo, puro, imaculado, obediente a Deus de tal forma que, sacrificando-se, pudesse redimir toda a humanidade. E Deus, cheio de misericórdia, que lembra do seu povo, enviou o seu próprio Filho, que se fez carne no seio da Virgem Maria e tomou para si a nossa condição humana. Agora sim, em Jesus Cristo, que a doutrina da Igreja vai nos ensinar que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, 100% Deus e 100% homem, em Jesus Cristo, Filho de Maria, nós temos agora um homem, um varão, que com dignidade suficiente para se sacrificar por toda a humanidade. E esse sacrifício pudesse redimir toda a humanidade a ponto de abrir o céu. Jesus se sacrificou, ele é o Cordeiro de Deus. João Batista vai anunciá-lo como: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então Jesus está lá, o Cordeiro de Deus que vai ser entregue em sacrifício. E esse Cordeiro passa pelo sacrifício da cruz. O sangue desse Cordeiro é aspergido no altar da cruz. Só falta então comer dessa carne. Já que o sangue do Cordeiro foi aspergido no altar, foi ofertado, aspergido no altar da cruz, só falta agora, lembrando da prefiguração lá do sacrifício do Antigo Testamento, comer. Comer desse Cordeiro de Deus imolado, para que possamos participar dos méritos desse Cordeiro oferecido a Deus. E como que Jesus fez isso? Antes da Sexta-feira Santa, na quinta-feira da Paixão, Jesus reúne-se com seus discípulos, pega o pão e consagra na sua carne. E Jesus é muito direto nas suas palavras. Isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. E o deu aos apóstolos para que eles comessem. Então Jesus antecipou, consagrando o pão na sua carne, o vinho no seu sangue, para que os apóstolos, as suas testemunhas, pudessem participar dos méritos do Cordeiro imolado a Deus. E na sexta-feira, ele concretiza este ato no sacrifício da cruz. Aqui nasce a Eucaristia. Na quinta-feira santa, Jesus institui este sacramento de amor, para que os apóstolos inicialmente pudessem participar dos méritos da cruz. E como que isso chegou até nós? Nesta mesma quinta-feira santa, neste mesmo ato, Jesus institui o sacerdócio ministerial. É onde ele escolhe alguns homens e faz deles participante do seu sacerdócio. Que Jesus é o sacerdote por excelência. E chamando esses homens para participar do seu sacerdócio, ele institui aquilo que hoje nós conhecemos como os padres, fazendo-os participar desse sacerdócio. E esse sacramento de amor, graças a esses ministros de Deus, que são escolhidos por Deus, né, chega até hoje a nós. É através do sacerdote que age na pessoa de Cristo, nós temos acesso à Eucaristia, que é o próprio corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor. E nós temos acesso a tamanha graça através da Santa Missa. Que a Santa Missa
a tradução do nome missa quer dizer ação de graças. Então, na Santa Missa, eu participo daquele sacrifício derradeiro e sabendo disso, tendo consciência disso, né, eu elevo meu coração agradecido a Deus. Mas veja, como que pode, através de um homem, padre é um homem, né, chegar até nós esse sacramento de amor, né? Isto é o meu corpo. Veja, o sacramento da ordem, ele é algo muito profundo, né? Existe no sacramento da ordem uma mudança ontológica no ser do padre, da pessoa do padre. A partir do momento que ele se prostra naquele chão, que se levanta, o ser ontológico daquele homem é substituído pelo sacerdócio de Cristo. Os acidentes, aquilo que nós vemos no homem, seu rosto, o seu corpo, ainda permanece inalterado, mas a sua essência torna-se sacerdotal. E ele age naquilo que diz respeito à salvação das almas em persona Christi. Então, por isso, agora sim, após este momento, esse ato de ordenação, quando o padre pega aquele pão e que pronuncia as palavras, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, ocorre com aquele pão e aquele vinho a mesma coisa que ocorreu com o padre quando ele se deitou na sua ordenação. É apresentado na essência pão e vinho. Depois das palavras, a substância já não é mais pão e já não é mais vinho, é o próprio Cristo. Mas os acidentes, o que é acidente? A aparência. Você olha, é pão. Você olha, é vinho. O que é acidente? O cheiro. Você cheira, tem um cheiro do vinho. Mas a substância é o corpo e o sangue de Cristo. E isso se dá muito perfeitamente na Santa Missa. Só na Santa Missa isso pode ocorrer. A Igreja vai chamar esse momento de transubstanciação, onde o pão já não é mais pão, é o corpo de Cristo. E nós podemos participar dos méritos daquele sacrifício derradeiro. Tudo isso que nós estamos falando aqui de missa, de padre, de corpo e sangue de Cristo, né, é uma presentificação daquele sacrifício derradeiro que acabamos de celebrar na Sexta-feira Santa. Por isso que a Eucaristia, o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus Cristo, ela é o sinal visível da misericórdia de Deus. Porque Deus sabe que nós precisamos dele. Deus sabe, Jesus de Nazaré sabe que sem ele nós não somos nada. Sem ele é impossível nós alcançar o céu. Por isso, ainda hoje, ele se faz presente na pequena hóstia. Assim também como ele se fez presente lá naquela manjedoura, há 2000 anos, quando nasceu da Virgem Maria, aquele pequeno bebê que cabia nas mãos de Nossa Senhora, frágil, não tinha aonde cair morto, não tinha sequer um enxoval. Foi necessário que a mãe dele, a Nossa Senhora, segundo a tradição, rasgasse um pedaço do seu vestido para envolvê-lo, pobre de tudo, totalmente indefeso nas mãos da Virgem Maria, ao ponto de ter que correr, fugir de Herodes, ao ponto de ter que se refugiar no Egito. Esse mesmo Jesus é o que encontramos na hóstia consagrada. Veja, pequeno de tudo, em tudo necessitado dos nossos cuidados. Nós pegamos ele daqui e colocamos ali.
E Ele faz isso para que nós possamos ter acesso a Ele. Naquela capela da sua igreja, entra gente boa e gente ruim. Entra mago, entra gordo, entra novo, entra velho, entra homem, entra mulher, entra santo, entra pecador, entra assassino, estuprador, entra de todos. Qualquer um pode se achegar a Ele ali naquela capela. Assim como também na situação do seu nascimento, se achegaram a Ele gente de toda espécie. Se achegaram Maria e José, seus pais, os primeiros adoradores, mas também se achegaram os pastores, se achegaram os reis magos pagãos. Então todos podem ter acesso a Jesus na Eucaristia. Ele está lá, prisioneiro por amor. Como diz São Francisco Marto, Jesus escondido está lá, só esperando a gente ir lá para adorar o Senhor. A maior prova de amor de Jesus, repito, é a Eucaristia. E a Eucaristia, como corpo e sangue de Cristo, nós só podemos encontrá-la na Santa Igreja Católica. Aqui aproveito para catequizar um pouco acerca da Igreja. Eu, Carlos Alberto, eu acredito firmemente que existe uma única Igreja, fundada por Nosso Senhor. E eu acredito que esta é a Igreja Católica. E ela é não porque eu acredito, mas eu acredito porque ela é. E a história dá testemunho disso. E é através desta igreja que Jesus continua a se comunicar e a estar no meio de nós. Através dos sacramentos, da Eucaristia, primeiro o batismo, que nos prepara para a Eucaristia, a confissão, no sacramento dos enfermos, da ordem, do casamento, em tudo. A igreja é um instrumento na mão de Nosso Senhor para nos tocar. E já encerrando, eu quero indicar aqui para vocês alguns livros que nos ajudam a entender esse mistério da Eucaristia. Um deles é de São Leonardo de Porto Maurício, As Excelências da Santa Missa. Eu garanto a você, eu já li esse livro uma vez no passado, reli mês passado, e se você ler esse livro, nunca mais você vai olhar a Santa Missa e a Eucaristia com os mesmos olhos. Nós compreendemos através desse livro a simplicidade que Deus quer estar conosco, a misericórdia de Deus através da Eucaristia. Outro livro que eu já li também no passado, estou relendo, até marcado aqui algumas coisas, O Segredo da Sagrada Eucaristia, do professor Felipe Aquino. Tudo que eu falei para vocês aqui de sacrifício da antiga aliança, come o pão, asperge o sangue no altar, tudo isso nós encontramos na Bíblia, mas está aqui de uma forma resumida, né, e acessível para que nós possamos entender. Deus está no meio de nós, na Eucaristia. Na Eucaristia, Ele faz valer aquela palavra, eis que estou convosco até o fim dos tempos, e acessível a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Obrigado, agradeço a você que ficou até o fim aqui comigo. Não esqueça de dar like nesse vídeo para nos ajudar. Deus abençoe você e a sua família. Feliz Páscoa.